O que é essa inveja santa que alguns pronunciam com voz grave, como se fosse um remédio espiritual? E por que ela foi o erro oculto que travou a vida de um rei ungido? Pense por um instante em uma cidade que brilhava ao longe. Luzes, banquetas cheias, fragrâncias exóticas no ar. Do lado de fora, tudo reluzia. Por dentro, havia fissuras no assoalho moral. Sodoma era assim. Hoje pergunto, e se um rei ungido, com o rosto pintado de autoridade e a coroa do povo, começasse a apodrecer por dentro sem que quase ninguém percebesse? Esse é o coração da história de Saul, e é aí que mora a lição mais dura para líderes e para qualquer um que já tentou justificar o ciúme com linguagem sagrada. Imagine Sodoma. Perfumes, banquetes, risos que abafavam o choro dos marginalizados. Havia grandiosidade nos palácios e indiferença nas ruas. O cheiro de incenso misturado ao de fumaça e enxofre sugere tanto luxo quanto alerta. Era uma beleza que escondia a crueldade. Era um povo que confundia poder com bênção. Se uma cidade assim pode ser advertida e julgada, imagine o que uma pequena semente de inveja pode fazer dentro do coração de um homem ungido. Se este tema toca você de alguma forma, curta e inscreva-se, assim continuamos esta conversa bíblica. Agora volte o olhar para outro palco, o Palácio de Israel, o rosto do primeiro rei. Saul foi escolhido, ele era alto, imponente, aos olhos do povo, a esperança de uma nação que buscava segurança diante de inimigos. Samuel unge Saul e o povo o aclama. No começo há vitórias, batalhas vencidas, povo aliviado. Saul parecia cumprir a vocação. Havia alegria. Mas em um ponto crucial, algo mudou. Não foi um evento isolado, foi um processo. Decisões impulsivas, falta de submissão ao profeta, escolhas que falavam mais do medo do que da confiança em Deus. Em Gilgal, ele transgrediu a autoridade do sacerdote e ofereceu sacrifício por sua própria ansiedade. Mais adiante, em obediência falha a respeito dos amalequitas, mostrou descompasso entre palavra e ação. As páginas de 1 Samuel nos apresentam esses fatos sem disfarces. A unção, as vitórias, a rejeição, tudo isso está registrado. Mas o que não aparece escrito como diagnóstico é o veneno que cresceu em seu íntimo, a mistura de orgulho, medo e ciúme que, disfarçado de zelo, começou a envenená-lo. O surgimento de Davi é o episódio que expõe a ferida. O jovem pastor entra no cenário como um instrumento de Deus, derrota um gigante, conquista a coragem do povo e do rei por suas ações. Davi torna-se figura de admiração. O povo canta, as mulheres entoam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. A frase que poderia ter sido apenas um reconhecimento transformou-se em gatilho. Saul ouviu a multidão exultante e com isso um sentimento escuro germinou. Ele começou a ver Davi não como um companheiro ungido para o serviço, mas como uma ameaça ao seu trono. Era legítimo preocupar-se com a estabilidade da nação? Sim. Era razoável observar e proteger a autoridade? Também. Mas quando essa preocupação se transforma em hostilidade que busca destruir o outro, quando se passa a interpretar o sucesso alheio como conspiração contra si, então não é zelo, é inveja. E quando se veste essa inveja de palavras religiosas, chamando-a de proteção da glória, nasce o que podemos denominar, criticamente, inveja revestida de devoção. Perceba como o mecanismo funciona. Primeiro vem a comparação. Ele tem o que eu não tenho. Depois, o argumento religioso. Faço isso pelo bem do povo, pela santidade do altar. E, por fim, a ação que fere. Saul começa a tentar neutralizar Davi, tenta matá-lo com lanças, busca pretextos, manipula situações. Cada ato é justificado na cabeça do rei como defesa, mas o resultado é despejo de violência, paranoia e quebra de comunhão. A inveja, quando embrulhada em retórica espiritual, ganha autorização interna. O que parecia zelo torna-se instrumento de destruição. E a palavra do profeta Samuel é clara: quando o líder escolhe sua vontade acima da obediência a Deus, a sua unção pode ser questionada. O problema não é apenas político, é moral e espiritual. A liderança que se protege a qualquer preço perde a conexidade com o caráter que a sustenta.
Há uma cena que revela a progressão dramática dessa queda, o afastamento do espírito e a entrada de um espírito perturbador sobre Saul, descrito na narrativa bíblica. Não interpretemos isso como mera metafísica distante. É uma maneira da Escritura mostrar como a mente de Saul foi consumida por angústia e por pensamentos que o levavam a atos extremos. Na prática, o rei se isolou, tomou decisões impulsivas, passou por ciclos de remorso e depois de recaída, e, em última instância, buscou respostas onde não deveria, a consulta à médium de Endor. Pense na tragédia humana desta escolha. Um rei que outrora consultava o profeta do Senhor, agora recorre a meios proibidos, movido por medo e pela perda de direção. Não é apenas uma falha ritual, é o sinal de uma alma que já não se percebe sob a luz da verdade, mas sob as sombras do ego ferido. Diante disso, é urgente distinguir o que é zelo legítimo e o que é inveja mascarada. Zelo é quando o coração se inflama pela glória de Deus, quando a liderança busca a justiça, protege os oprimidos, corrige com mansidão. Inveja mascarada é quando se usa a linguagem do altar para encobrir o desejo de manter o próprio poder, para silenciar concorrentes e para legitimar atos de violência. O primeiro olha para os outros como co-servos, o segundo os enxerga como obstáculos. O primeiro promove, o segundo destrói. O primeiro é humilde, o segundo mente a si mesmo. É importante lembrar que Saul não começou como um tirano. Ele foi chamado, ungido e teve oportunidades de arrependimento. Houve momentos críticos nos quais a mudança poderia ocorrer. Após a repreenda de Samuel por desobedecer quanto aos amalequitas, Saul demonstrou remorso, tentou justificar-se e depois fingiu obediência. Samuel, com dor, declarou que Deus o havia rejeitado como rei. Esse ponto deveria ter sido uma virada, uma chance de confrontar o próprio coração, de buscar restauração. No entanto, ao invés de conhecer a gripe, Saul colocou um curativo sobre uma ferida aberta. A ferida não tratada inflama. Pouco depois, quando Davi cresce em popularidade, Saul deveria ter abraçado e mentoreá-lo, transformando-o num aliado. Em vez disso, a suspeita o tornou persecutor. A alternativa estava ali: humildade, confissão sincera e reconstrução de relacionamento com Samuel e com Deus poderiam ter reorientado seu destino. Esse é o clímax trágico da história, o ponto onde uma decisão interior mudaria tudo. Ao olhar para essa narrativa, não podemos evitar questionar: como estará o meu coração? Onde em nós há uma inveja que se veste de missão? O perigo é sutil, não vem como grito, muitas vezes chega como conselho bem intencionado, como cuidado exagerado, como proteção do ministério ou do projeto. Ainda pior, encontra apoio em tradições e em líderes que valorizam performance e reputação acima de caráter. Sinais práticos de inveja santa hoje incluem crítica desproporcional a quem tem sucesso, minimização do outro, necessidade de controlar todas as decisões, desconfiança constante, incapacidade de celebrar conquistas alheias, justificativas teológicas para ações que ferem. Dentro da igreja, aparece como defesa do território e aversão a qualquer pessoa que cresça mais que o líder. Dentro da família, surge como competição por afeição e reconhecimento. Em qualquer contexto de autoridade, manifesta-se como incapacidade de delegar e de alegrar-se no dom do outro. Mas há caminhos concretos de cura. Primeiro, nomear o problema. Confessar que existe inveja é um passo de coragem que corta a raiz. A Escritura pede que admitamos nossa fraqueza antes de buscarmos restauração. Segundo, buscar aconselhamento piedoso e visível, um corpo de irmãos que corrija com amor e que não compactue com justificativas. Ter uma comunidade que questiona e que oferece accountability é decisivo. Terceiro, praticar gratidão diária e intencional. A gratidão desloca o foco do eu para o outro e para Deus. Quarto, reorientar o olhar para o cuidado dos vulneráveis. Amar o outro, proteger o pobre, socorrer o aflito, esses atos testam o coração e curam o orgulho.
Quinto, restaurar relações quando possível. Onde houver dano, que haja restituição e humildade para pedir perdão. E, por fim, cultivar disciplina espiritual real. Oração que não busca apenas respostas instantâneas. Jejum que purifica motivações. Estudo bíblico que transforma o entendimento do Senhor e do poder. Essas práticas não são mágicas, não prometem resolução instantânea, mas são caminhos que devolvem o governante à sua vocação original e que abrem a possibilidade de reconciliação com Deus e com a comunidade. O caso de Saul é um aviso. Não há linguagem sagrada que justifique a destruição do outro. A unção não é licença para ferir, e a preocupação com o bem do povo não é escudo para o ego ferido. A história nos chama à vigilância interior. Ao chegar perto do fim desta história, recordemos o momento mais desesperador de Saul. Cercado por inimigos, sem o profeta que antes o orientara, consultando formas proibidas, ele revela o quanto havia perdido a conexão com a fonte de autoridade verdadeira, com Deus. A tragédia não é apenas política, é espiritual. Ele morre em batalha, e com ele termina o primeiro capítulo da monarquia israelita. A lição é dura. O poder sem humildade é uma bomba relógio. A devoção sem exame de motivações é uma veste que pode esconder vaidade. A santa justificativa pode ser apenas um espelho para o próprio desejo de ser grande. Saul foi ungido, chamado e, por sua escolha, afastou-se do padrão que o sustentava. E para nós, que talvez nunca tenhamos coroas ou palácios, a pergunta persiste: onde estamos deixando que a inveja se revele sob a capa da fé? Talvez em reuniões, talvez em ministérios, talvez em lares, ou simplesmente na forma como reagimos quando o outro é reconhecido. A correção não é para envergonhar, mas para restaurar. Se há um líder aqui, examine suas motivações. Você está protegendo um ministério ou seu ego? Está preocupado com o bem comum ou com sua imagem? Se há um membro do corpo, pergunte-se: você celebra com sinceridade? Você aponta com misericórdia quando vê erro ou denuncia para aparecer? Para avançar, proponho passos práticos para esta semana. Sente-se com um irmão ou irmã de confiança, compartilhe onde você teme perder espaço, peça orações específicas para morrer ao orgulho. Faça um inventário de ações nas últimas semanas onde pode ter ferido alguém em nome de proteção e trace um plano para pedir perdão. Escolha uma pessoa que você costuma não elogiar e ofereça reconhecimento público genuíno. Pequenos atos de humildade começam a desfazer grandes nós. Não feche-o sem lembrar que o coração de Deus é por justiça e misericórdia. Ele não se alegra com a queda do orgulhoso, mas deseja restauração. A chamada, então, é dupla. Para líderes, uma advertência dura. Para todos, um convite à vigilância do coração. Que possamos reconhecer motivações, confessar fraquezas e buscar a prática da humildade como antídoto. Que a igreja não seja um palco para vaidades revestidas de espiritualidade, mas um lugar onde dons são celebrados, onde líderes são corrigidos com amor e onde os vulneráveis são defendidos. Reflita, onde há inveja revestida de devoção na sua vida ou liderança? Qual atitude concreta de humildade você tomará esta semana para contrariar esse movimento? Compartilhe nos comentários uma ação que você se compromete a realizar, um pedido de perdão, uma confissão, um ato de restituição ou simplesmente um reconhecimento público a alguém que conquistou o espaço. Que a história de Saul seja para nós um espelho e um alerta, não para condenar, mas para transformar.